Olá, eu sou a doutora Gabriela Valadares, sou especialista em penal e processo penal, pós-graduanda em docência de ensino superior, sou mestranda em ciências criminológicas e atualmente eu faço parte do Criminalistas Advogando. Você sabia que um dos maiores desafios enfrentados pelos advogados de execução penal é o cálculo da execução? Sem o conhecimento adequado, é fácil cometer erros e perder clientes. Mas não se preocupem, nós estamos aqui hoje para ajudar vocês a superar essa dificuldade e alavancar de uma vez por todas a sua carreira. Com o nosso conhecimento especializado em cálculo da pena e as estratégias de captação de clientes, posso mostrar como você pode ganhar dinheiro e se destacar como um advogado de sucesso na execução da pena. Não perca mais tempo, nos deixe ajudar vocês a crescer profissionalmente. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre prospecção de cliente, que é um dos maiores desafios do advogado, principalmente os advogados de início de carreira. É uma dúvida que pode mudar e muito o rumo da advocacia de vocês. E aí, tá preparado para compartilhar muito conhecimento e fazer muitas trocas comigo? Queria aproveitar para lembrar para vocês também que na aula 1 foi ensinado o jeito errado de se fazer um cálculo. Já na aula 2 foi ensinado a maneira correta de se fazer o cálculo. E aí, vocês já conferiram essa aula? Se não, aproveita e corre lá enquanto ela ainda está disponível. Quero aproveitar para mostrar também para vocês alguns comentários das pessoas que assistiram a aula 1 e a aula 2 e de como ela pode realmente fazer a diferença na advocacia de vocês. Bom, pessoal, como eu tinha dito para vocês, a aula de hoje é super importante, é prospecção de clientes na advocacia. Eu particularmente considero como uma das atividades fundamentais e indispensáveis à prática de uma boa advocacia. E eu vou explicar a vocês por quê. Prospectar clientes é uma das atividades mais importantes para a prática da advocacia, talvez a maior delas. Isso porque para todo escritório, seja ele autônomo, seja ele grandes escritórios, né, para que ele consiga se manter, é necessário que existam clientes. E como é que a gente consegue clientes? Através da prospecção, seja ela feita de maneira direta ou de maneira indireta. Mais na frente vocês vão entender melhor sobre isso. Por isso, eu entendo que é uma atividade indispensável e que ela precisa ser feita constantemente, sem procrastinação. Eu sei que muitos advogados não gostam e preferem até delegar esse tipo de atividade. Não importa. O que precisa é que isso aconteça, seja de maneira voluntária ou involuntária. Então, para vocês, advogados que não gostam e não têm outras pessoas para delegar esse tipo de atividade, anota como se fosse um prazo, mas assume aquele compromisso realmente de fazer essa prospecção, tá? Aí vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês as ferramentas de prospecção. Antes de tudo, eu queria dizer para vocês o seguinte: isso aqui não é receita de bolo. Nem tudo que deu certo para mim necessariamente vai dar certo para vocês. Mas qual é o objetivo aqui? O objetivo é ensinar para vocês o que deu certo para mim e tentar de alguma maneira encurtar o caminho de vocês. Então vamos lá. As 3 ferramentas que eu considero indispensáveis para a prospecção é a prospecção tradicional. Eu acredito particularmente que é a maneira mais eficaz de captar clientes, desde que respeitado, claro, os limites éticos e morais. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de bancos de clientes que nós já temos. Quando você atende um cliente, você presta um bom serviço, aquele cliente, consequentemente, ele indica você para outras pessoas e até, eventualmente, em outras demandas, se ele precisar de um advogado, ele vai sempre se lembrar de você. Mas o que precisa? Você precisa dizer para as pessoas quem você é, o que você faz. Então, você precisa se lembrar disso. Você tem que ter um posicionamento firme, um posicionamento sólido e as pessoas precisam saber quem você é. Gabriela, que é advogada criminalista. Gabriela, que já fez tal e tal serviço para mim. E as pessoas têm que associar você a uma identidade. E é isso que vai fazer o diferencial no seu indicamento futuro, né? O bom trabalho que você vai desempenhar.
A outra ferramenta de prospecção que eu considero extremamente efetiva são os gatilhos mentais, tá? Que é você usar estratégias e palavras-chave para que o cliente entenda a necessidade realmente dele. Então, você faz uma reunião com o cliente dizendo que o processo dele precisa de uma atenção, que você precisa tomar medidas, né? Afinal de contas, como eu costumo dizer, o direito não socorre aos que dormem. Eu adoro isso, vocês sabem. E a terceira ferramenta é o desatachamento. O desatachamento nada mais é do que o cliente entender e precisar saber que você é a solução dos problemas dele, certo? Que você é a advogada que está apta a resolver o problema dele, que você tem expertise, que você já tem conhecimento naquela área, que você já atuou em demandas semelhantes, entendeu? É literalmente você vender o seu peixe para o cliente e você mostrar para ele que ele precisa de você. Eu gosto muito de falar também, quando a gente fala de prospecção, na jornada do comprador. E essa jornada é uma jornada basicamente racional. E, para mim, ela é dividida em 3 etapas, que é o reconhecimento do problema. A maioria dos clientes, acreditem se quiser, eles não têm noção do tamanho do problema deles. Eles não sabem o que eles têm que fazer, por onde eles têm que começar. E cabe a você, enquanto advogado, explicar para eles todas essas situações, né? Até onde o problema vai, quais são as repercussões e as consequências jurídicas que aquele problema pode trazer. Então, assim, você precisa ficar bastante esperta e entender, né? Agora, claro que você tem que fazer isso de maneira sutil, tá? O segundo ponto que eu acredito que é extremamente importante é você avaliar as opções. Como é que você faz isso? É autoridade, valor e experiência. E isso está muito em jogo, certo? Em relação a essa questão dos valores, isso daí é muito subjetivo, porque cada advogado ele precisa entender qual é o seu valor, qual é o valor que agrega ao seu serviço, o quanto você investiu, qual o seu custo mensal, até onde você pode ir ou você não pode ir. E aí eu deixo uma dica para os jovens advogados que ainda não têm tanta noção nessa parte de precificação de honorários. Eu acho que é super válido você começar analisando a tabela da OAB do seu estado, tá? Que vale destacar, varia de estado para estado, tá? Então você não pode levar em consideração, por exemplo, a tabela da OAB de Pernambuco comparada à de São Paulo, porque vai haver realmente essa divergência de valores. E aí você precisa entender todo o seu custo e avaliar, né? Para saber até onde você pode ir, até onde você não pode ir, afinal de contas, são os seus honorários e a gente tá aqui para trabalhar e para ser remunerado por isso, né? O que não pode é você pagar para trabalhar, tá? Isso não é aceitado. Em relação à experiência, é você demonstrar o seu conhecimento, é você demonstrar a habilidade que você já teve em outros processos em relação a isso, o quanto preparado você está, o quanto de curso você fez, toda essa sua especialização, todo o seu currículo, sabe? Eu acredito que isso daí também é extremamente relevante. E a sua autoridade. Quando a gente fala de autoridade, eu acho que é o posicionamento que a gente tem, é o conteúdo que você propaga, é o conteúdo de valor que você gera. E eu gosto de dar como dica, né, principalmente para as pessoas que estão começando agora, que não tem tantos clientes, que não tem tantos conhecimentos, que ainda não tem tanto network, produzam conteúdos no Instagram, sabe? A gente tem aí um mundo de possibilidades. As redes sociais estão super abertas. Produza conteúdo, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, com alguns advogados que vocês fazem parceria, né, que militam em outras áreas, ou alguns clientes que vocês tiveram. Deixem realmente eles saberem que você o que é que você faz. E aí você vai gerando autoridade em relação a isso, tá? E o terceiro, que é a resolução das preocupações. O cliente quer te contratar, certo? Então você precisa demonstrar para ele que você tem a solução do problema dele. Porque se você não disser para ele, olha, o seu problema é tal e eu posso te ajudar em resolver esse problema dessa maneira, o cliente ele vai ficar inseguro. Afinal de contas, você passou uma proposta de honorários, você está cobrando o valor que você acredita que é o seu valor agregado e está tudo bem em relação a isso. E você precisa demonstrar para o cliente, passar uma certa segurança de que você é capaz de resolver o problema dele. Porque aí sim ele vai ficar seguro de poder te contratar e de você seguir em frente nessa caminhada. Eu quero falar para vocês também da prospecção tradicional, o ciclo perfeito. Antes de entrar nesse assunto, eu preciso dizer uma coisa. Eu sei que muita gente não gosta, mas é preciso aparecer. Quem é visto é lembrado, gente, não tem segredo. Às vezes você tá lá, precisando de um advogado que milita em tal área, e você diz, meu Deus, eu vi fulaninho no Instagram
fazendo uma postagem sobre isso. Aí você vai lá, procura e lembra que aquela pessoa pode te ajudar naquela tua necessidade. Então, assim, por mais que vocês não gostem, vocês precisam se policiar em relação a isso. Não esqueçam nunca, quem é visto é lembrado. Então, vamos lá. Para mim, o ciclo perfeito, etapa 1. Você escrever artigos em blogs, vídeos no YouTube. O YouTube tá aí, ó, com uma infinidade de possibilidades pra gente. Muitos materiais consistentes sobre o seu trabalho. Então, vá em cima e caia pesado, sabe? Produza realmente conteúdo sobre aquilo que você quer passar para as pessoas, sobre aquele referencial que você quer ser. Seja na área criminal, no caso da gente, execução penal, cálculo em execução, produza conteúdo nesse sentido, sabe? Massifique em relação a isso, para que as pessoas, sempre que precisem, lembrem que você é a pessoa que pode resolver o problema dela. A etapa 2 é o Google Ads, né? Você cria uma landing page que direcione, né, as pessoas para o seu WhatsApp. Tem que ser uma landing page direta, específica, tá? Bem sucinta, falando sobre o seu trabalho, o que é que você faz, dando o seu contato para que as pessoas preencham lá o formulário e entrem em contato com você. Vale lembrar, né, que nesse caso o cliente ele não te conhece, tá? Então você precisa usar estratégias de conversão, porque senão não vai dar certo, não vai ser exitoso. E como é que você vai usar essas estratégias de conversão? Volta para a etapa 1. Faz artigo, bota em blog, vídeos no YouTube, tudo isso, não esquece. Ou seja, a primeira etapa é a mais importante de todas. E com relação à etapa 3, né, eu queria deixar claro para vocês o seguinte: Instagram não converte clientes, minha gente, não converte, mas é um ótimo portfólio. Seja constante. Postem com assiduidade, produzam conteúdo com frequência. Você precisa entender na vida real onde é que seus clientes estão e ir atrás dele. Claro que, via de regra, os clientes eles não estão no Instagram, né? Obviamente. Mas quando os clientes veem quem você é, qual a primeira coisa que a gente faz? Vai no Instagram e já dá uma olhadinha na vida da pessoa, qual a área que a pessoa milita, se ela tem autoridade em relação àquele assunto ou não. Então, assim, foquem na constância. Sejam assíduos, certo? Se vocês não quiserem Instagram, então vocês escolhem outra rede social, mas aí vocês sejam, por favor, tá, constantes nela. E aí, continuando, né, sobre essa questão da prospecção tradicional e o ciclo perfeito, eu acredito que na minha realidade, pelo menos, a maioria dos meus clientes, certo? Da minha prospecção de clientes, é através de indicações de clientes. Então, quando eu digo para vocês que a gente precisa prestar um serviço, né, com maestria, que a gente precisa ser solícito, ter empatia em relação à dor dos nossos clientes, né? Que a gente precisa estar ali presente, que a gente precisa dar um retorno, dar um feedback sobre os processos. É disso que eu falo, porque na grande maioria das vezes são os nossos próprios clientes que indicam outros clientes pra gente. Na minha realidade, né, a segunda maior captação de clientes é através de parcerias com outros advogados. E aí eu deixo uma dica para vocês, né? A gente, quando sai da faculdade, né, alguns amigos seguem alguma área da advocacia diferente da sua. Então é importante que você diga para esses advogados, né, para esses seus amigos, qual é o tipo de advocacia que você faz, quais são as áreas que você atua, né? E aí você tentar fazer parcerias com eles. Por exemplo, a gente tem vários colegas que trabalham em direito do trabalho, previdenciário, e aí quando surgir alguma demanda eventualmente criminal, eles indicam para vocês, né? E aí, consequentemente, vocês indicam também para eles. E o terceiro, na minha listagem, né, a terceira maior prospecção de clientes se dá através de redes sociais. E como eu disse para vocês, né, anteriormente, Instagram não converte cliente, mas Instagram é um ótimo portfólio. Então, usem e abusem dessa produção de conteúdo para gerar o máximo de autoridade possível para vocês. Quando eu falo, né, para vocês em fazer parcerias com outros advogados, eu acho que é super importante eu bater nessa tecla. Cada um tem uma realidade, tá? Então, você precisa entender qual é o percentual que funciona para você.
Via de regra, né, a gente vê muito que tem advogados que, quando indicam outros clientes, dão 20% daquela indicação para o colega, né, para o profissional que fez a indicação, se esse profissional não trabalhar, por exemplo. Já quando acontece a parceria de trabalho, via de regra, divide-se, né, o valor dos honorários cobrados. Aí eu queria deixar advertir vocês, dar um alerta para vocês no sentido de que o único parceiro que pode ser remunerado é o advogado, tá? Se for qualquer outro tipo de parceria, a OAB veda a remuneração. Então é bom ficar bem esperto em relação a isso. Gente, essas são algumas dicas, certo, para ajudar vocês a começarem a executar esse tipo de atividade de prospecção de maneira mais assertiva, sabe? Para que realmente isso mude o curso da advocacia de vocês. Esse é um tema super amplo, que eu gosto muito, tá? E é um tema que, se vocês forem, né, participar das nossas aulas, que eu tenho certeza que vocês vão, a gente vai bater muito na tecla em relação a isso, a gente vai trazer outras tantas abordagens, a gente vai tirar muitas dúvidas e fazer inúmeras trocas em relação a isso. Pena que o tempo realmente é muito curto, então tenho que fazer realmente um apurado sobre o assunto e não dá pra gente esmiuçar tudo como nós gostaríamos, mas eu tenho certeza que a gente vai se encontrar e a gente vai ter tempo de sobra para isso. Então eu espero que vocês tenham gostado e para finalizar eu deixo aqui a indicação de 2 livros que eu gosto bastante e que eu acredito que são super eficazes nessa busca, né, de conhecimento, de prospecção, de captação de clientes, tá bom? Então, pessoal, essas são algumas dicas para ajudar vocês a começarem a executar essa atividade de prospecção de maneira mais assertiva, sabe? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Esse é um assunto que eu particularmente gosto muito, estudo bastante, mas é um assunto também que é muito extenso e a gente não tem tempo aqui para esmiuçar e trazer todos os detalhes como nós gostaríamos. Tenho certeza absoluta que a gente vai se encontrar no curso e que a gente vai ter muito tempo para fazer bastante troca sobre isso e para tirar todas as dúvidas de vocês. Afinal de contas, nós somos mais de 1 milhão de advogados, então a gente precisa trabalhar de maneira assertiva para que a nossa prospecção seja realmente eficaz. Então eu queria deixar aqui para vocês a indicação de 2 livros que eu gosto bastante, que eu acho que são super eficazes e que me ajudou muito nessa parte de captação. Tudo isso que falamos na nossa jornada Enriquecendo com o Cálculo Penal, explicamos direitinho lá no nosso curso Destravando o Cálculo em Execução Penal. E lá vocês vão ter a oportunidade de todo esse conteúdo totalmente detalhado e o melhor, 100% online. Ou seja, você pode assistir quando e onde vocês quiserem. Já imaginaram? Vou só mostrar um pouco do que temos no nosso Destravando o Cálculo em Execução Penal. Se você é um profissional da área jurídica, sabe o quanto é importante ter conhecimento em cálculo para atuar com precisão em execução penal. É por isso que o Destravando o Cálculo em Execução Penal é a escolha certa para quem quer se destacar na área. No módulo 1, você vai ser recebido com uma aula de boas-vindas que vai apresentar todos os módulos e o que você pode esperar do curso. É importante lembrar que a execução penal é uma área extremamente complexa e que cada detalhe, acreditem, faz toda a diferença. Por isso, começar com a base sólida é essencial. Já no módulo 2, você irá aprender o que acontece quando o cliente é condenado. Nesse módulo, você entenderá a importância de calcular a pena corretamente e como ela pode afetar o tempo que o cliente passará na prisão. Saber o que levar em consideração nesse momento é fundamental para evitar erros e garantir que a pena seja justa. Nos módulos 3 e 4, vocês conhecerão tudo sobre o cálculo antes e após o pacote anticrime. Essa é uma área que passou por mudanças significativas nos últimos anos e é essencial estar atualizado sobre elas. Aprenda a aplicar as mudanças corretamente e evite problemas futuros. Já no módulo 5, ele aborda os crimes hediondos. São casos que existem uma atenção redobrada e um conhecimento mais aprofundado em cálculo. Saber como calcular a pena para esses casos é fundamental para garantir que a sentença seja justa e efetiva. No módulo 6, nós vamos ver o cálculo para as mulheres. E nos módulos 7 e 8, vocês vão aprender sobre a execução física e digital, além da detração, respectivamente. Esses módulos eles são importantes para garantir que as penas sejam aplicadas de forma correta, de forma justa, para todos os gêneros.
No módulo 9, você vai aprender como fazer a retificação de cálculo. Esse é um processo super importante para garantir que erros sejam corrigidos e que a pena do seu cliente seja justa. E por fim, no módulo 10, você verá os casos práticos para aplicar todo o conhecimento adquirido durante o curso. Melhor que isso, gente, impossível. E eu não posso deixar de falar dos nossos bônus. Vocês ainda terão acesso a diversos mesmo modelos de peças que já estão lá na plataforma e não para por aí. Vocês também vão ter aula ao vivo com as criminalistas, com nós 4. Dessa forma, vamos conseguir te mostrar e te dar um suporte mais próximo para você conseguir conquistar todos os seus objetivos na advocacia criminal. E hoje eu vou te contar mais, só um minutinho. Você fazendo parte dessa turma, vamos te dar toda a oportunidade de trazer 3 cálculos e vamos fazer isso juntos. Vocês querem presente melhor, ou seja, vocês vão conseguir nos trazer cálculos dos seus clientes e nós faremos juntos com você, caso por caso. Vocês têm ideia do que é isso? Esse último bônus, ele pode trazer retornos financeiros incríveis. São 3 cálculos analisados pelos criminalistas. Gente, melhor que isso é impossível, sério. Além de tudo isso, vocês vão ter a oportunidade de assistir às nossas aulas por 7 dias. E se caso vocês não gostem do nosso conteúdo ou não gostem da nossa didática, tudo bem, vocês terão 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta. E agora, para finalizar a nossa aula de hoje, como eu sei que é muita gente que está assistindo, essa aula não está no grupo dos inscritos para esse evento, já que a nossa jornada foi um sucesso e foi um tal de indicar o Criminalistas para todos os amigos. Então, por conta disso, fizemos um novo grupo do WhatsApp para vocês que são os mais selecionados dentre todos que assistiram às nossas aulas. Um grupo para vocês que realmente buscam ter sucesso na advocacia criminal. E nesse grupo, nós vamos disponibilizar para vocês alguns conteúdos exclusivos. E as pessoas que estiverem nesse grupo serão as primeiras a receber as informações de que as vendas estarão abertas e liberadas para essa nova turma, de primeira mão, viu? Vocês irão receber a super chance de mudar a vida de vocês 2 horas antes de ser divulgada em nossas redes sociais. Dessa forma, aumenta ainda a chance de você fazer parte dessa nova turma. E eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo do WhatsApp. E não deixem de entrar para não perder essa enorme oportunidade de receber o link com antecedência. Até porque temos que ter um limite de alunos para conseguir dar um suporte a todos de maneira mais eficaz possível. Então vamos lá. Na segunda-feira, dia 17 de abril, às 20 horas, nós vamos abrir as inscrições para a nossa nova turma. E se você colocou o nome de vocês na lista, você vai receber todas as informações para a inscrição e o seu e-mail vai chegar exatamente às 20 horas do dia 17 de abril. Não perde tempo e aprende de uma vez por todas o cálculo em execução penal. Vai por mim. Aprender cálculo em execução penal é fundamental para se destacar na área jurídica e atuar com precisão em execução penal. Com esse curso, você estará preparado para lidar com as situações mais complexas e inusitadas e atuar de forma justa e correta pelo seu cliente. Não perde essa oportunidade. Te vejo conosco já já. Tchau!